Bom dia. Tudo bem, pessoal? Fortaleza na área, coisa boa. Aguardando aqui o professor Pablo Stouzi para a gente começar a nossa live. É o tempo que os colegas estão chegando. Tudo jóia. Jean. Acho que é Natasha. Belém do Pará presente. Hoje a live vai ser boa. Rio Verde, Goiás. Anderson, bom dia. Brasília presente. Codó do Maranhão presente. Sudoeste da Bahia presente. Matheus aí. Professor Pablo. Entrando. Diga, meu irmão querido. Olha só! Meus amigos. Bom dia, Pablo, querido. Tudo bem, Rapaz, irmão? quando eu faço live, eu vejo que meu cabelo tá faltando, viu, irmão? A idade está chegando para todos. Olha aqui a barbinha branca, amigo. Ai, irmão, você é jovial. O tempo passa. O E tempo aí, Robertinho? passa. Tudo em paz, Ale- muito feliz, né? Uma alegria muito grande estar aqui. Ó, Conseguimos. conseguimos, irmão. E vamos fazer uma live bem bacana para os amigos vários que estão chegando aí, sobre um tema bem importante, né, irmão? Exatamente. O direito de vizinhança, por si só, já é um tema de interesse de todos nós. Agora, então, em tempos de Covid, ontem os meus meninos resolveram jogar futebol aqui na sala. Eu já armei uma mesa de ping-pong também, porque a gente precisa passar o tempo. Eu estou quase me sentindo os novos baianos Com aqui dentro de certeza, irmão. casa. E Sa- aí, barulho, lives, né? A gente tem que ter cuidado. Sabe o que a gente fez aqui em casa? Meu apartamento ele não é grande, mas tem uma área assim na sala que, né, tem uma varanda, uma vista. E aí a gente viu na internet, as meninas têm umas bicicletinhas, né, que são pequenas com rodinha ainda. Aí colocamos, vê se vocês conseguem entender, colocamos um par de sapatos em cada rodinha. E aí É. o pneu do fundo da bicicleta ele fica elevado. Aí elas ficam fazendo bicicleta e sair do lugar, Ah, entendeu? legal. Boa ideia. Boa ideia. Vou Pois é, meu tentar irmão. incorporar, porque a gente tem que se virar em tempos de Covid. É E verdade, muita meu gente está irmão. em casa e as casas são as mais diversas, né? A gente tem de tudo que é tipo e a gente tem que cuidar de todas essas pessoas. Eu acho, Pablito, seguindo aqui a Mandar um abraço ao sugestão. professor Bruno Zuani, viu, irmão? O grande Bruno Zuani está Olha, assistindo a gente aí. Bruno, um grande abraço para você, meu querido. Já estamos aqui com quase 300 pessoas, a turma chegando. Acho que essa live vai ser muito boa aí para os amigos. Vamos lá. Vamos lá, eu acho que a gente poderia, né, Pablito? A gente combinou isso, a gente poderia primeiro situar o tema do direito de vizinhança, esse tema, como você disse, interessa a nós todos. Então, eu vou lhe pedir essa gentileza aí. Sintonize para a turma aí o direito de vizinhança e aí a gente vai trocando aí figurinhas e depois a Vamos gente lá. entra com as questões aí do Isso é isolamento, né? importante. Eu conversei com o Robertinho. É fundamental que a gente dê uma ideia a vocês do que é. Vamos relembrar os direitos de vizinhança, tá? Para que a gente possa fazer um recorte na Covid. Primeiramente, professor, o que é o que são os direitos de vizinhança? Um tema muito interessante, um tema que desperta o interesse da doutrina desde tempos idos, porque uma das obras clássicas em torno dessa matéria, Robertinho conhece, é de Santiago Dantas. E é uma obra monumental sobre essa temática. Então é um tema que sempre surge em aulas de reais, em obras envolvendo direitos reais, mas é um tema que toca a vida das pessoas. Direitos de vizinhança, sendo bem claro, neurose e clareza, nosso selo, Robertinho sabe disso. É isso aí. É o conjunto de normas que disciplina a convivência harmônica entre vizinhos.
Tá? Então, em linguagem bem simples, direitos de vizinhança é um conjunto de normas que disciplina a convivência harmônica entre vizinhos. Muito bem. A disciplina dos direitos de vizinhança, ela vem a partir do artigo 1277 do Código Civil, tá? E esse conjunto de normas dos direitos de vizinhança confere ao proprietário ou possuidor, friso, um conjunto de poderes positivos e negativos. Quando você vai ao Código Civil estudar esse conjunto de normas que integra os direitos de vizinhança, você vê lá uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, passagem forçada, fluxo de águas e por aí vai. Direito de construir, etc. Veja, um erro muito comum quando se fala do direito de vizinhança na perspectiva desses poderes conferidos ao proprietário ou ao possuidor, um erro muito comum que as pessoas têm é imaginar, professor, o direito de vizinhança, eu sei, Pablito, o que é. Vou dar um exemplo. Passagem forçada. Ok, é um direito de vizinhança. Aí eu pergunto, meu querido aluno, explique para mim a natureza jurídica da passagem forçada. Aí ele fala assim, a passagem forçada é uma servidão. Aí vai um primeiro ponto, Robertinho sorriu porque ele sabe onde eu quero chegar, que boa parte dos bacharéis em direito confundem. E eu não quero que os meus amigos da live confundam mais isso, tá? Eu vou dar um exemplo agora, dentro dos direitos de vizinhança, com a passagem forçada. Não é o único, tá? Mas vou dar um exemplo com ele. Veja só, passagem forçada, várias vezes ao longo da minha vida, eu ouvi meu aluno dizendo assim, é uma servidão, Pablito. Veja só. Direito de passagem forçada, a natureza jurídica é direito de vizinhança. Deriva diretamente da própria lei. A passagem forçada, vamos relembrar, prevista no artigo 1285, é aquele direito conferido a um proprietário que tem o seu imóvel encravado. Ele não tem saída, o que significa que ele não tem fluxo econômico, inclusive, da sua produção. E a lei dá a ele o direito de passagem sobre o imóvel do vizinho, mediante pagamento de indenização. Inclusive, já caiu em concurso isso. É um exemplo de responsabilidade civil por ato lícito, porque ele exerce a passagem forçada em face do vizinho, que é um ato lícito, e ele tem de indenizar o vizinho, que vai suportar a passagem. Esta passagem forçada, que não necessariamente pressupõe imóvel especificamente encravado, porque ele pode até ter uma saída para um porto, para uma via pública, mas ela pode ser ruim. Esse direito de passagem forçada, prestem atenção, conferido a esse proprietário que não consegue escoar a sua produção ou sair do seu imóvel, é um direito que deriva automaticamente da lei. Não é uma servidão, porque a servidão é um direito real na coisa alheia, que, em geral, é constituída por meio de um título, um contrato, embora possa ser adquirido por uso capião. Mas veja, a passagem forçada independe da constituição negocial. A passagem forçada não é propriamente uma servidão, é um direito de vizinhança, porque deriva diretamente da lei. Eu me lembro de meu pai, que você conhece, Robertinho, porque você é advogado dele. Há muitos anos, meu pai tinha um terreno, uma fazenda aqui perto, e um proprietário ao lado, meu pai quis comprar uma gleba. O cidadão não quis vender, vendeu para outro. Aí meu pai falou, ele vai ficar sem saída. Eu falei, painho, não é assim, porque ele vai ter direito de passagem forçada. Mas meu filho, essa parte do diálogo não aconteceu, mas eu vou inventar aqui para ficar bem didático. Meu filho, mas eu não vou dar essa servidão para ele. Direito de passagem forçada não é servidão. É um direito de vizinhança. Decorre automaticamente da lei. Direitos de vizinhança, repito, conjunto de normas que traz poderes positivos e negativos ao proprietário ou possuidor para que os vizinhos convivam pacificamente. Um dos exemplos é a passagem forçada. Pode dar outro exemplo, meu irmão Robertinho? Vamos lá, árvores limítrofes também são exemplos importantes. É bom também que a gente verifique que o direito de vizinhança não é necessariamente entre o vizinho da porta A
e o vizinho da porta B. Perfeito. Eu posso ter um problema de vizinhança na rua inteira. O Perfeito. problema de direito de vizinhança pode ser individual, o problema de direito de vizinhança pode ser coletivo. O nosso amigo Fred Dias diz, inclusive, em sua doutrina, que às vezes a gente tem pseudo-demandas individuais, porque eu processo meu vizinho pelo barulho de som, vou ao juizado, isso aparenta ser uma demanda individual de um vizinho contra outro. O nosso querido amigo Flávio Tartucci acaba de chegar aí na nossa live. Diga, grande Tarta, um abraço ao meu grande irmão Flávio Tartucci, civilista estelar, nosso irmão querido. Um abraço, meu irmão. Viva Flávio Tartucci! E o fato é que a gente às vezes entra com uma ação por um problema de barulho e é uma ação aparentemente individual, porque é o vizinho brigando com outro vizinho por conta de um barulho, de um desassossego. Mas, na verdade, essa demanda ela é pseudo-individual, porque ela acaba impactando, muitas vezes, toda aquela coletividade ou toda aquela rua. Então, o direito de vizinhança ele é espetacular por isso também. Ele não apenas deve ser visto pelo ângulo individual, de um vizinho em relação ao outro. Geralmente, ele é visto, quando nós estudamos, numa perspectiva individualista, mas ele pode envolver a rua inteira. E aí a gente tem passagem de cabos, tubulações, passagem de águas, o direito de construir ou o direito de não construir. Perfeito. As questões alusivas à segurança, à saúde e o sossego das pessoas. É um direito muito importante. Você se lembra, meus amigos aqui da Bahia vão lembrar disso. Aqui na Bahia, escuta essa história. Essa história é interessante. Havia um clube muito famoso, ainda existe, friso, chamado Clube Baiano de Tênis. Tá? Clube muito famoso. E nesse clube havia os inesquecíveis, eu me arrepio, os inesquecíveis, atenção você que chegou agora, ensaios do Chiclete com Banana. Eu me lembro, eu era menino, assim, eu tinha 18 anos, 17, eu ia para lá, e aí Bel tocava aquela guitarra, era um negócio assim, né? Aí, quando o Chiclete soltava aquela música, eu já fui chicleteiro. Hoje eu sou um cara mais caseiro, né? Mas já saí em bloco, nada contra. Mas minha fase passou. Eu ficava com uma coisa na cabeça. Na frente do clube, havia e ainda há um dos hospitais mais tradicionais da Bahia, que é o Hospital Português. E eu ficava pensando, meu Deus, o pessoal lá na frente, o pessoal está internado ali, que está na cama, está convalescendo, enfim. Tudo bem que está ouvindo Chiclete, que alguns gostam, alguns não gostam. Eu gosto, mas tudo bem. Como é que funciona? Como é que fica isso? Repito, foi numa época, esse exemplo que eu estou dando tem muitos anos, em que não havia ainda um amadurecimento em torno dessa temática. Então havia muitas questões aqui na cidade, tá? De clubes próximos de hospitais. Um outro exemplo, o ensaio, eu estou saudoso, estou nostálgico. O ensaio da Timbalada, Robertinho. Sim, no que gueto. você, antes de casar, já aproveitou isso aí. muito, irmão. O ensaio da Timbalada que acontecia no Candeal, a vizinhança do Candeal ali, muita gente ficava louca por conta do som, embora eles tomassem cuidados de horário, etc. Então surgiu uma questão que exemplifica o que você disse, citando Fredão. Muitas vezes a questão que parece individual, no uso da propriedade, tem dimensão coletiva. E me ocorreu agora lembrar a dizer a vocês o seguinte: quando se discute quem tem razão, exemplo, o caso do clube, né? O Chiclete fazia um ensaio há muitos anos. Esse exemplo é histórico, viu, gente? Não é atual, não. O Chiclete fazia o ensaio, o hospital ficava na frente. Pablito, qual o critério que o juiz vai usar? Quem tem razão, o clube ou o hospital? Uma das teorias que era usada para tentar resolver esse problema do uso da propriedade, do direito de vizinhança, era a teoria da pré-ocupação. Pré-ocupação significa prevaleceria o interesse daquele que construiu primeiro. Então, por exemplo, se o clube é anterior ao hospital, o clube teria o direito de tocar a banda ali, mesmo que o hospital viesse depois. Esta teoria da pré-ocupação não é que os juízes, e Roberto sabe isso, nós não aplicamos isso assim hoje. Até porque, inclusive no caso do clube do hospital, parece que o clube era anterior ao hospital, salvo engano. Mas o fato é que o que você leva em conta
para verificar se o clube pode fazer aquela festa é o plano diretor municipal, o respeito às posturas municipais. Você, como procurador do Estado, Robertinho, pode falar até melhor do que eu. Olha, eu posso inclusive falar um pouco do clube, porque eu sou advogado do Clube Baiano de Tênis também, não atuei nessa época, e pipocaram várias situações de clubes, tinha um clube espanhol também ali que fazia muitos shows, e eu não sei se você lembra, Pablo, a idade serve para trazer mais exemplos antigos. Existia uma fábrica de chocolate, acho que era da Chadler, no Bonfim, É que lógico que eu ela, lembro. não é? A Tinha gente aquele chegava cheirinho no de chocolate. Bonfim, o cheiro de chocolate maravilhoso. Eu gostava, mas você que morava ali Exatamente. talvez não Então, assim, a gostasse, gente né? teve. Havia uma fábrica também da Coca-Cola ali na Garibaldi, naquele cruzamento da Garibaldi, que também saiu dali. Existe ainda num condomínio importante no litoral norte também, outras fábricas. Então, assim, esse é um problema que pipocou na Bahia, mas também pipocou no mundo ou no Brasil inteiro. E é exatamente como você disse, aquele amadurecimento da sociedade sobre essa temática. E também na área do direito público, Procuradoria do Estado, Advocacia Municipal também, a gente percebe que o Código Civil ele realça dois valores importantes. O primeiro deles, o plano diretor. Se aquela atividade exercida por aquele condômino é uma atividade que está alinhada com o plano diretor daquela cidade. Aí a fábrica Fratelli, que existia na calçada também, olha aí, Perfeito. o Hugo é um amigo meu, é assessor lá da Procuradoria, é mais velho do que nós dois, lembrou da fábrica Fratelli, lá na calçada. Então, assim, tudo isso são exemplos do passado que a gente pode, inclusive, trazer para resolver os problemas do Covid, que podemos trazer para discutir questões alusivas ao condomínio, porque existem vizinhos em condomínio. Ontem eu estava assistindo uma live, Pablito, sertaneja dos amigos, É muito boa. e a última música era... a última música, os cantores falaram assim, isso já era mais da madrugada, já era mais da meia-noite, os cantores, agora vocês aumentem o som, vamos todos para a janela cantar. E eu me lembrei, poxa, e o direito de vizinhança? Tem a live amanhã, Pois é, né? pois Será que é, a gente exato. poderia fazer isso? Faz parte da vida da gente. E antes da gente fazer o recorte com a Covid, eu queria ainda, dentro dos direitos de vizinhança, fazer uma ponderação sobre o direito de construir. Porque é uma das partes mais e eu aplico isso no juizado, eu tenho aplicado isso. O direito de construir, que está dentro dos direitos de vizinhança, para quem chegou agora, a live de hoje é imperdível. É um tema do dia a dia. O direito de construir é regulado a partir do 1299. Ele traz várias regras interessantes. Uma delas, vocês vão lembrar, é a proibição de você, por exemplo, abrir uma janela ou fazer uma varanda a menos de 1,5 metro do terreno vizinho, nas zonas urbanas. Vocês lembram disso? Por que, professor, eu não posso abrir uma janela que fique a menos de 1,5 metro do imóvel do meu vizinho? Veja, a lei estabelece a proibição para preservar a privacidade. Tá? Então vamos estabelecer uma metragem mínima, uma distância de 1,5 metro. É interessante isso, porque vez por outra eu pego um processo envolvendo esse problema. E veja só um detalhe prático para quem advoga. As lives nossas sempre, é o que eu digo sempre quando eu falo da pós em que eu leciono. Você tem que pegar o ensinamento e aplicar ele. Eu vou aplicar o ensinamento. Há um artigo, Robertinho, dentro dos direitos de vizinhança, que eu acho assim, um dos mais importantes, que ele diz, o 1302, o proprietário pode, no lapso de ano e dia, após a conclusão da obra, exigir que ela se desfaça. Escoado o prazo, não poderá edificar sem atender o disposto no artigo tal. Veja só. O proprietário pode, no lapso de ano e dia, após a conclusão de uma obra, exigir que ela se desfaça. Veja só. Isso aqui, Robertinho, é bem sutil. Veja só. Meu vizinho começou a construir uma janela colada com a minha casa, a 30 centímetros. Eu disse, rapaz, que cara insuportável, vai ficar olhando com cabeça em minha piscina aqui, exemplo. Veja, durante a construção da obra, ele está construindo. Havia no CPC de 73, Robertinho lembra, a famosa ação de nunciação de obra nova. Lembra disso?
Exatamente. Eu podia até embargar extrajudicialmente a obra que ele estava fazendo. Se ele já concluísse a obra, não cabia mais nunciação de obra nova. Eu teria ano e dia para ingressar com demolitória, certo? Neurose de clareza, preste atenção. Se você verificar que o seu vizinho está realizando uma obra que viola o seu direito de vizinhança, no CPC de 73, correto, Robertinho? Havia Exatamente. possibilidade de você embargar até extrajudicialmente, por meio da ação de enunciação de obra nova. O CPC 15 não regula mais essa ação. Confere, Robertinho. Expressamente, ele não Não. trata dela, não é Você procedimento pode, especial. por meio do procedimento comum, inclusive, lançar mão de um procedimento para embargar no CPC 15. Tá? Agora, se a obra do seu vizinho já estiver concluída, aí aqui vem a cereja do bolo. Você não pode mais embargar a obra, porque ela já foi feita. Você tem ano e dia para exigir o desfazimento dela. Olha o detalhe sutil que o advogado tem de saber. Não pode perder esse prazo. Se você perdeu o prazo para exigir que o vizinho desfizesse a janela, você não tem o que fazer. Só tem uma coisa a fazer: levantar seu muro. É o que você pode fazer. Porque você não pode querer se vingar dele. Ah, então eu vou abrir uma janela também a menos de 1,5 m do imóvel. A lei não permite. Você tem de construir respeitando essa sistemática. Isso é muito importante para quem advoga e faz concurso, hein, Robertinho? Exatamente. Esse prazo aí, estão perguntando, é um prazo decadencial, de modo que surge um estado de sujeição aí, dentro desse prazo de ano e dia, e os prazos decadenciais, em regra, não se suspendem, não se interrompem. Então, transcorrido o prazo, já dizia meu pai, Pablito, que era procurador de justiça, meu saudoso pai, que o direito não socorre aos que dormem, né? É Dormientes verdade. Então, se a gente dormir no ponto, esse direito aí caduca. A gente não pode mais adotar nenhum tipo de providência. Vocês todos estão percebendo, portanto, como é relevante o tema do direito de vizinhança e como ele se entrelaça, inevitavelmente, à nossa vida. Todos nós temos vizinhos, é impossível ser feliz sozinho, a gente vive em comunidade, ou vizinhos de casa, ou vizinhos de rua, ou vizinhos de condomínio. E evidentemente que essas normas elas também vão ajudar em tempo de Covid, porque quando o Código Civil fala uso normal da propriedade pelos vizinhos, o Código Civil, evidentemente, não estava imaginando uma situação de pandemia, onde ele estava imaginando uma situação de normalidade. Só que nós hoje todos estamos dentro de casa, né? A gente tem um excesso de pessoas passando um tempo maior dentro de casa. E, naturalmente, esse excesso de pessoas dentro de casa gera aumento de conflitos. A gente tem, infelizmente, dados negativos de violência doméstica. Há quem diga que aumentos de divórcio estão acontecendo diante disso. E, inevitavelmente, a gente também tem o problema de vizinhança. A todo instante tem panelaço, né? A todo instante tem live. A todo instante tem crianças cheias de energia dentro de casa fazendo barulho, né? Meu filho quer jogar basquete dentro de casa. Ele tem 10 anos de idade, tem muita energia. Então, como é que a gente equaliza o sossego, a defesa da saúde e a defesa da segurança? Olha como o direito civil já traz uma solução, Pablito, há mais de 2 anos, né? Soluções milenares. O direito civil diz o seguinte: a propriedade é utilizada entre vizinhos de maneira anormal quando nós desrespeitamos a saúde, quando nós desrespeitamos o sossego e quando nós desrespeitamos a segurança das pessoas. Então, será que eu posso levar o Covid para o meu vizinho? Será que eu posso entrar no elevador agora, quando já tem uma família dentro desse elevador, sem máscara? Ou eu posso entrar sem a máscara, quando existem pessoas no elevador com máscara? Aqui o meu vizinho estabeleceu uma norma, uma regrinha interna dele. O meu síndico, ele estabeleceu lá um aviso dizendo o seguinte: se já tiver família dentro do elevador, espere essa família descer para depois você entrar nesse elevador, como uma tentativa de atenuar esses efeitos. E eu me lembro, Pablito, e aí eu quero ouvir a sua opinião, que o Código Civil brasileiro ele entrelaça o direito de vizinhança com as questões de condomínio,
E uma regra que eu acho super interessante do artigo 1336 do Código Civil, quando ele vai dizer no inciso 4º, que é dever do condômino dar a mesma destinação às edificações e não utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança. Perceba, a gente tem essa disciplina lá no direito de vizinhança, e essa disciplina é fortalecida dentro do tema do condomínio, no 1336, inciso 4º, como um dever do condômino. Então, será que esse condômino que insiste em mergulhar na piscina do prédio dele, que insiste em fazer um churrasco na área comum dele, será que ele não está desrespeitando a salubridade e a segurança dos demais vizinhos? Como é que fica tudo isso, então, em tempos de Covid, não é? Irmão, sua pergunta, primeiramente queria mandar um abraço aí, responder a nossa querida amiga Isabela, que aquela distância de 1,5 metro não é da janela do outro vizinho, é da divisa, é do limite, tá? Do imóvel dele. Então fica a observação aí. E respondendo a outro amigo, não há, o CPC 15 não regula, não traz o procedimento especial da ação de enunciação de obra nova, mas você pode embargar a obra do seu vizinho, atenção, que está violando o seu direito de vizinhança, por meio do procedimento comum, não é isso, Robertinho? Do próprio CPC 15. Agora, o próprio CPC não traz a uso capião mais, e ninguém ignora a possibilidade da ação judicial de uso capião por procedimento comum. Seria a mesma ideia. Trazendo para o condomínio, você fez um link normativo perfeito, né? Aquele vizinho que não anda o vizinho do andar de cima, ele não anda, ele cavalga. Aquele vizinho que parece um centauro. Você já teve vizinho assim? Vizinho centauro. É o vizinho que ele não anda em casa, ele cavalga. Ele cavalga vários, né? Tribos, né? Game of Thrones, aquela coisa, aquelas cavalos, festas até altas horas. Você estudando para concurso, se esforçando, sofrendo ali, aquela música, uma hora da manhã. Veja, agora por conta, eu sempre dormi cedo, mas por conta do confinamento, meu relógio biológico, ele mudou. Eu nunca dormi meia-noite, eu durmo 10 horas. Eu estou dormindo meia-noite, então mudou um pouquinho o meu relógio, depois se ajusta. Eu descobri que na rua, em algum lugar, todos os dias, meia-noite, um cidadão toca fogos de artifício. Todos os dias, ainda bem que não é perto da minha rua. Eu falei, meu Deus! Eu falei com minha esposa, Kaline, todo dia o cara toca fogos. Ontem ela fez assim, por causa da live dos sertanejos, muito boa por sinal, ela falou, fomos dormir mais de 1 hora da manhã. Eu falei, não, foi antes. Meia-noite estávamos na cama, já, porque eu ouvi os fogos do meu amigo que toca fogos meia-noite, Roberto. Então, veja, há uma série de situações que o código já trazia no uso anormal da propriedade, como você colocou. A Covid se encaixa perfeitamente aqui. O vizinho que desrespeita regras de saúde, colocando os outros em risco, ele se submete, sendo bem objetivo. Na minha visão, isso é muito claro, né? Há possibilidade de imposição de multa, garantindo-lhe o contraditório, porque aquele comportamento dele é um comportamento antissocial. Então, veja, esse é um passo, né? A possibilidade de aplicação de multas, mas é claro que é algo que hoje, mais do que nunca, exige muito bom senso. Eu relembro a vocês, inclusive, que quando a pandemia estourou, a questão do confinamento, etc., muitos síndicos adotaram a medida compreensível, tendo em vista os decretos estaduais e municipais, de fechamento de academias do prédio. Fechamento do uso da área da piscina. Porque, inclusive, estudos foram indicando que o vírus pode ficar em superfície tanto tempo, etc. Muito bem. Eu lembro a vocês que o projeto de lei, o PL, que vai instituir o regime jurídico emergencial da pandemia no campo do direito privado, que eu não sei por que, Robertinho, tramitou super rápido no Senado, parou agora na Câmara, né? Pois é. Mas, enfim, esse PL, o 1079, ele traz uma regra no seu artigo 11. Essa regra vai acabar a discussão a respeito dos poderes do síndico. Porque essa regra,
ela legitima a atuação, o PL 1179, perdão, legitima a atuação do síndico para que ele adote medidas dessa natureza, como fechamento da academia em caráter emergencial, restrição de uso de área comum, restrição e proibição de realização de reuniões, festividades, etc. O projeto vai trazer. Só que muitos síndicos já estão aplicando. Tá? Nosso amigo, grande professor Rodrigo Toscano, publicou um texto muito bom sobre esse tema. Né? Aí você pergunta, Pablito, para que o síndico possa adotar medidas de combate à Covid, medidas restritivas, não havendo a lei ainda, é necessária a Assembleia Extraordinária? Veja, o pressuposto assemblear é o pressuposto normal. Todavia, com o estouro da pandemia e os decretos que foram publicados, os síndicos que atuaram em prol do interesse de preservação da saúde coletiva estão resguardados. Porque não haveria como você imaginar depois que a Assembleia iria responsabilizar o síndico que atuou num contexto, eu diria, de inexigibilidade de conduta diversa. Você não acha, meu irmão? Concordo integralmente, até porque o síndico estará adotando medidas que vão ao encontro do direito de vizinhança e ao encontro dos deveres dos condôminos. Ele está adotando medidas que prestigiam saúde, sossego e segurança. E uma coisa que é legal nesse projeto é que, além de legitimar essas medidas de saúde do síndico, ele introduz a possibilidade de assembleias remotas, Virtuais, online, né? isso. Virtuais. E isso vem muito ao encontro da inconveniência da aglomeração. Então, eu acho que o Perfeito, síndico agora ele vai perfeito. se sentir mais leve, mais tranquilo para praticar esses atos. Eu fiz uma live sobre a expulsão do condômino antissocial, né? Que há algum tempo, e narrei uma história que muitos alunos meus já conhecem, mas você também não conhece, Robertinho, que aconteceu verídica com minha mãe e minha avó há uns 10 anos ou mais, né? Minha mãe saiu, deixou minha avó, que era uma senhora já de idade, uma pessoa que já partiu desse mundo. Eu era muito ligado a ela. Outro dia pensei nela, me vi quase chorando, lembrando de minha avó. Ela é torcedora do Bahia, Robertinho, daquelas, sabe? Aí minha mãe saiu, deixou minha avó em casa vendo TV. Com a secretária, havia uma moça que trabalhava conosco, colaboradora. Só que essa moça ficou no quarto e minha avó na sala. Quando minha mãe chegou, minha mãe ligou para mim desesperado. Eu demorei de entender, irmão. Pablo, sua avó não tá bem, sua avó não... O que é, mãe? Calma, minha mãe, calma. Sua avó não tá falando coisa com coisa, etc. Falei, por quê, manhã? Aí minha mãe tentou descrever o que viu. Meu filho, eu cheguei aqui, sua avó tava estranha, assistindo TV. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Não, não sei, Pablo. Eu só senti um cheiro forte aqui na sala de mato queimado. Falei, como é? Minha avó tá estranha. E minha mãe sente cheiro de mato queimado. Olha só, Roberto. Meus alunos, meus amigos seguidores do Insta vão lembrar dessa história verídica. Aí minha mãe fala, como assim, mãe? Não, meu filho, tá um cheiro de mato aqui em casa. Eu falei, mato queimado? Minha avó tá estranha, não tá falando coisa com coisa. Resumindo a história, relembrando, o vizinho do lado era um estrangeiro, não sei se era holandês o rapaz, gente finíssima. Ele cedeu o apartamento para um grupo de amigos que havia acabado de chegar da Europa. Eles não sabiam que não podiam fumar maconha no apartamento. Fumaram maconha, né? Tá fumando lá maconha. A fumaça entrou na sala. E minha avó, irmão, compartilhou daquele momento com eles. Você acredita nisso, Roberto? Graças a Deus ela não teve nada demais. Ficou de estranha, né? E meu pai foi até o síndico, etc. O dono do apartamento se desculpou, morreu de vergonha. Isso tem mais de 15 anos, essa história. Mas eu sempre me lembro disso, porque quando você exerce o seu direito de propriedade, tá? Você tem de levar em consideração a repercussão social disso. Isso aí foi o que o Roberto falou, mencionando o Fred. Às vezes, aquele litígio que você acha que é individual, ele tem uma dimensão coletiva. Ele vai se abrindo. E o caso da Covid é um exemplo. Então, por exemplo, vou dar uma imagem para vocês. Num primeiro momento, o síndico pensou aqui no prédio em estabelecer regras de uso da academia. Estabelecer número de pessoas. Só que isso exige que cada um adote uma regra e cumpra. Mas o outro pode não cumprir. Sabe o que a prefeitura fez, Roberto? No prédio de minha família? Entrou e interditou a academia. Mesmo já estando fechada.
Essa é outra indagação interessante aqui para a live. Em condomínios aqui em Salvador, a prefeitura, que está fazendo um trabalho de conscientização muito bom, você sabe disso, né? De conscientização das pessoas, a prefeitura entrou em alguns condomínios e interditou a academia. No caso do prédio da minha família, já estava fechada. O que você pensa sobre isso, irmão? Isso é interessante. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que vai ao encontro também da legitimidade que a prefeitura tinha e que era prevista no CPC de 73, inclusive, para ajuizar a enunciação de obra nova. Constitucionalmente falando, está lá no artigo 30, a prefeitura ela tem essa tarefa, essa missão de regulamentação do solo, do convívio das áreas urbanas. E são atos de império também que deixam, inclusive, o síndico numa postura mais tranquila. A gente sabe que não é fácil ser síndico, né? A atividade do síndico é sempre objeto de algum tipo de crítica. Eu já fui síndico aqui no prédio e é um sufoco. Minha esposa me pediu que eu prometesse que nunca mais na vida eu seria síndico. Mas é uma dedicação importante que vai ao encontro também dessa visão social. A prefeitura, portanto, quando pratica um ato de polícia, ela está também prestigiando as missões colocadas no Código Civil de saúde, segurança e sossego. Eu me lembro, Pablito, que um aluno me disse assim, mas ninguém pode limitar o meu direito de ir e vir. E aí eu dizia, olha, quando o sinal fecha na rua e você para o carro no sinal vermelho, o seu direito de ir e vir é limitado. Então, nenhum direito é absoluto, nem mesmo o seu direito de ir e vir. O poder de polícia existe e às vezes a gente não enxerga ele. Perceba, a gente para no sinal vermelho porque a gente sabe que se atravessarmos o sinal vermelho, seremos multados. O Estado da Bahia aqui requisitou serviços, requisitou prédios para utilizar como hospitais, tudo para prestigiar a saúde pública das pessoas. Agora, então, se isso existe no âmbito público, por que não no âmbito privado também, né, Fabrício? Sim. Agora, você veja, nossos amigos, mais de quase 800 amigos aqui, grandes advogados, bacharéis, estudantes. Teve um que não perdoou e perguntou, sim, professor, mas o professor Roberto pode deixar o filhinho dele bater bola em casa? Boa pergunta. A bola é leve, né, irmão? Não faz barulho. Quando eu vi que eles estavam batendo bola, foi quando o lustre da sala explodiu. E aí eu desci, explodiu não, e aquela bolinha que bateu ali no vidro, né? Aí eu desci e disse, gente, vamos parar aqui o futebol e proibir o futebol. Mas assim, é aquela história do desafio da gente reaprender dentro do Covid. Eu tenho uma vizinha amada aqui de Porta, e essa vizinha, Pablito, veio com muito carinho me entregar um bolo em tempo de Covid. E a gente naquela dificuldade, minha filha querendo ir, passar o tempo dela na casa da vizinha, né? Que tem uma amiga lá, da mesma idadezinha, querendo brincar com a vizinha. E é difícil, eu acho que é um desafio para todos nós, realmente, harmonizar o limite do nosso direito no início do direito das outras pessoas, né? Então tem gente que está malhando aqui, tem gente que está professando a sua própria fé, rezando, tem gente que quer descansar apenas e esses são os desafios. Mas, eu costumo dizer, viu, irmão? Diga aí. Não, pode falar, irmão, desculpe. Mas eu quero lhe ouvir também em relação a isso, né? Porque nós estamos ressignificando também o direito de vizinhança, já que estamos em um momento de exceção. Como eu disse, a gente não... O uso anormal da propriedade, ele é criado dentro de um ambiente em que as pessoas saem para trabalhar na rua. Só que esse uso anormal da propriedade, ou esse uso normal da propriedade, ele passa a ser visto agora em situações em que todos estão dentro de casa. Isso, de alguma medida, também ele ressignifica um pouco o que seria normalidade e o que seria anormalidade. Eu jogo ping-pong em casa com meus filhos. Eu peguei a mesa da sala, tirei as coisas e eu fico batendo bola de ping-pong. É um uso de propriedade que, em condições normais, não aconteceria. Mas que em tempos de Covid eu tenho que encontrar algum lazer dentro da minha casa para conseguir sobreviver e atravessar.
Tem gente que pula corda, ouve música, né? Como é que a gente faz para tolerar essas situações atípicas? Eu queria lhe ouvir também. Rapaz, veja, quando a gente compra um imóvel, né? E eu levo pensamento a Deus para os amigos que nos escutam agora, com fé em Deus, aqueles que não compraram, num futuro breve vão comprar, com fé em Deus, a situação econômica vai melhorar. Eu comecei a juntar algum dinheiro quando eu me formei para comprar um apartamento. Na época, a poupança, muitos não vão lembrar, você abriu uma poupança, aí eles entregavam uma espécie de cadernetinha plástica que você anotava os depósitos. Você lembra disso, Roberto? Sim. Então, quando você compra um imóvel, não é só você dizer, eu comprei um imóvel bacana, com vista para o mar, para a praça. Você tem que levar em conta um dado que você não controla, que é o seu vizinho. Porque você comprar um imóvel em que você tem vizinhos antissociais é viver um inferno na terra. Eu não vou aqui abordar a questão da expulsão, porque foi objeto até de uma outra live, e é um tema que rende também um outro tempo, enfim. Então, quando você falou da sua vizinha, etc., graças a Deus, tenho vizinhos maravilhosos, mas eu me lembrei de meus pais. E eu vou me permitir fazer um gancho aqui com uma parte muito interessante do Código Civil. Porque no condomínio de meus pais, há muitos anos, meus pais, mesmo condomínio em que minha avó, coitadinha, acabou por tabela aspirando a maconha. Deixa eu dar um aviso para quem chegou agora. Minha avó não fuma maconha, tá? E não estou fazendo nenhum juízo de valor com quem use, não é isso, tá? Embora, logicamente, a posição minha não é favorável, tá? Até com o magistrado, mas eu não vou aqui condenar ninguém. Mas para quem chegou agora, Pablito, sua avó fuma maconha? Não. Eu contei uma história verídica em que vizinhos estavam fumando e minha avó, coitada, foi absorvida pela fumaça. Nesse mesmo condomínio, que é um condomínio, você viu, né? Interessante, né? Movimentado. Minha mãe me contou que há muitos anos, todo dia pela manhã, quando o zelador ia fazer a limpeza do playground, havia o que os antigos chamavam de pombo ou balão. Sabe o que é isso? Não. Algum morador fazia as necessidades num jornal, embrulhava e atiçava a janela abaixo. Que coisa surreal isso aí. Surreal. Veja que é um descumprimento do dever de vizinhança que não impacta só em um vizinho, impacta em todos os vizinhos. Aí imagine você lá, todo arrumado para ir para uma formatura e receber um pombo na cabeça. Eu faço esse link porque eu ouço muito minha intuição quando eu dou aula lá, e você também, eu sei. E esse ponto é um ponto muito importante para quem faz concurso e para quem advoga. No que se refere, e isso dialoga com os direitos de vizinhança, no que se refere aos objetos, veja só, caídos ou lançados da janela de um apartamento, existe uma regra no Código Civil, que é a regra do artigo 938. O Robertinho conhece bem. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançados em lugar indevido. Veja só. Artigo 938. Aquele que habita o apartamento é responsável pelas coisas que caírem ou que forem lançadas. Primeira observação prática, que dialoga com o direito de vizinhança. A lei não está responsabilizando apenas o proprietário. Ela diz aquele que habita. Então pode ser o proprietário, pode ser o locatário, inquilino, pode ser o comodatário. Confere, Robertinho? Confere? Usufrutuário. Usufrutuário. Então imagine que o Roberto Figueiredo está lá embaixo no Play. Eu estou no meu apartamento e eu recebo como convidado meu amigo Fred Didier. E Fred está na janela do meu apartamento, veja o exemplo, tomando uma Coca-Cola. O copo cai da mão de Fred e atinge Roberto no ombro. De acordo com a lei, Roberto poderá ajuizar uma demanda contra aquele que habita o apartamento. Quem habita, Pablo. Não é Fred que habita. Fred era meu convidado. Eu posso até ajuizar uma ação regressiva contra ele, mas eu tenho responsabilidade em face de Roberto, que foi atingido. Atenção agora para quem não pegou exemplo. Fred estava em minha casa com um copo na janela. O copo cai, atinge Roberto Figueiredo. Roberto ajuiza uma demanda contra quem habita o apartamento, que sou eu. Essa demanda
Robertinho sabe, ela se chama Actio de Effusis et Dejectis, tá? É uma demanda histórica, antiga. Muito bem. Aí me perguntam assim, ô professor, Roberto estava lá no play, não é? Eu disse assim, ele foi atingido pelo copo que caiu da sua umidade, não é? Perfeito. Foi você que lançou, Pablito? Eu falei, não, foi meu convidado. Mas a responsabilidade ali objetiva é por imputação. Ela imputa ao habitador, tá? Aí você pergunta assim, mas professor, eu tenho uma dúvida. E se Roberto, que foi atingido pelo copo, não souber de que apartamento ele caiu? Aí, Roberto poderá ajuizar a demanda contra todo o condomínio, com base na chamada teoria da causalidade alternativa. Todo condomínio de onde seria possível arremesso. Porque se houver blocos no condomínio, exemplo, o bloco 2 ficava voltado para trás, esses moradores não responderão à demanda. Veja então, como o Robertinho falou bem, que há muitos anos o direito civil já trazia soluções. E no caso da Covid, todo o regramento que nós trouxemos aqui do uso da propriedade pode ser aplicado para a preservação da saúde dos condôminos. Você não acha, meu irmão? Perfeito, Pablito. E eu não sei se você conhece um caso verídico de uma pessoa que foi atingida em Salvador por um frango congelado. Como? Meu Frango? amigo, aqui em frango. A senhorinha acordou cedo, pegou aquele frango congelado que estava no freezer dela, tirou o frango congelado e colocou na sacada do prédio dela. Fato verídico, meu amigo. A pessoa, infelizmente, Fábio, seria cômico se não fosse trágico. A pessoa morreu de frango. Ela É recebeu um mesmo? frango Meu Deus do caso céu. verídico. Uma O frango pedra, aquilo é uma pedra, é uma uma pedra, pedra. O é um frango ficou projétil. colocado Meu dentro da Deus. sacada da janela dela, da varanda, e ela deixou ali para tomar um solzinho, para derreter, para preparar o almoço. Deixou ali às 7 da manhã. O frango foi descongelando, descongelando, caiu e atingiu um ser humano. E acontece muito isso. Então, repara, tudo isso para dizer uma coisa muito simples. O direito civil é o direito do nosso dia a dia e nós já temos muitas soluções para problemas de pandemia, para problemas de Covid, que já foram produzidas há séculos, né? O direito civil está aí presente há, sei lá, 2000 anos, há mais de 2000 anos, e o direito civil já vivenciou e produziu muitas soluções dogmáticas para todos esses problemas, inclusive os problemas de pandemia. A gente, quando tiver que pensar a solução de uma demanda por um ato de um síndico restringindo uma área, restringindo reunião, não realizando assembleia presencial, o que a gente tem que pensar? Nos elementos dos direitos de vizinhança, saúde, sossego e segurança, e nos deveres dos condôminos, de salubridade, de segurança. Já temos regra a respeito disso. Como o professor Pablo bem registrou, a PL, o projeto de lei 1179 de 2020, ele chega em boa hora para dar uma tranquilidade, porque tem muita gente, Pablito, que ainda precisa da lei nova, do texto de lei, para se sentir mais seguro. Mas eu acredito de coração que nós já tínhamos uma solução jurídica para essas questões. Que bom que veio a norma, que bom que a norma virá. Mas temos essa solução. E, Pablo, olha, quase 900 Foi um prazer, pessoas, meu amigo, viu? 10h49, a gente precisa encerrar antes que nos derrube. Exatamente. Você é um irmão querido, eu só tenho a lhe agradecer. Fico o gostinho de quero mais. Quero desejar a você aí tudo de bom nesse tempo aí de quarentena. E volte logo para a gente debater outras Obrigado, meu irmão. aí, viu? De vez em quando eu me lembro dele nos processos que eu pego, porque em todos eles eu me dou por impedido, entendeu? É isso aí. Coloco, Não inclusive, tem como. que é advogado Amigo de minha família, uma pessoa com um coração gigantesco, Roberto Figueiredo. Eu me dou por impedido, claro, por um dever de ofício e pela amizade que nos une, eu não poderia me pronunciar em processos seus. Você é um grande civilista, um amigo querido, uma pessoa humilde. A maior das virtudes, aquela que o mestre mais preza, sem dúvida, é a humildade. Você é assim. Então foi uma alegria muito grande. Aproveito, irmão, para convidar você, a todos os amigos aqui. No meu perfil, agora dia 25, sábado, 10 horas, eu farei uma live inédita com o nosso irmão Fred Didier.
Muito Imperdível. bom. Anotem aí. 25 de abril vai ser no meu perfil, 10 horas. Eu farei uma live com meu irmão Fred DJ. Um abraço grande a todos, Robertinho. E obrigado pela oportunidade, meu irmão. Valeu, um abraço.